Conexão do Bem veio conhecer a Casa Lar Semente Viva, que fica no bairro Ingleses, em Florianópolis. A instituição abriga crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. É um lar provisório, até que o futuro delas seja definido. Aqui recebem acolhimento, carinho, amor, educação e muito mais. Acompanhe com a gente na reportagem. Essa casa espaçosa, com pátio enorme, cuidada nos mínimos detalhes, é o lar de crianças e adolescentes que tiveram seus direitos violados, sofreram os mais diversos tipos de violência e encontraram na Casa Lar Semente Viva acolhimento, cuidado e amor. A instituição é uma referência no estado em atendimento a crianças retiradas pela justiça de suas famílias por segurança e que permanecem aqui até que o futuro delas seja definido. A maternidade despertou na Sheila a vontade de trabalhar com crianças e adolescentes. Foi aí que, em 2011, ela e um grupo de mulheres se juntou e abriu a Casa Lar Semente Viva. Sheila, um sonho, uma vontade de transformar vidas que acabou então se tornando esse projeto incrível que existe aí desde 2011, é isso? É, exatamente, são mais de 14 anos de história, né? Esse grupo de mulheres sabia muito pouco da área, mas tinha algo, vontade de fazer a diferença na vida de alguém. Então, em 2011 nascia a Casa Lar Semente Viva, que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco, encaminhadas pela justiça e passam a morar aqui com a gente. São crianças de que idade? Como é que essas crianças, Sheila, chegam aqui, né, já que você citou que elas vêm de uma situação de risco, né, são crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social, que passaram pelas mais variadas violências. Então, como é que elas chegam aqui e como é que é esse acolhimento na casa? O que elas têm aqui no dia a dia? Conta um pouquinho pra gente. Então, essas crianças, elas são vítimas de todo tipo de violência. Negligência, abuso, exploração sexual infantil, abandono. Aí elas chegam até nós. E a partir do momento que entram do portão para cá, toda a sua história de vida precisa ser resgatada para que nós possamos definir o futuro dela. Então imagina, Rafaela, um quebra-cabeça enorme nessa sala toda. E a gente tem que pegar cada peça para ver o que a gente vai fazer com essa criança. Porque cada criança, a partir do momento que entra aqui na instituição, ela tem um plano individual de atendimento. Ela é única. Então, cada criança ela é única e precisa de uma intervenção única. Personalizada. Então, há todo um trabalho de uma equipe multidisciplinar para dar o futuro melhor para ela. Como que acontece isso? Em todos os nossos estudos, primeiro a gente vai tentar a família biológica, porque é isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza. Quando essas possibilidades forem esgotadas, aí sim vai para a família substituta, que é para adoção. Mas até chegar à adoção existe todo um processo com muita seriedade, com muito comprometimento com a história dessa criança, porque nós não podemos esquecer, né? Essa criança ela foi retirada daqueles que deveriam ter protegido e não fizeram. E elas têm a raiz com essa família. Então é um trabalho muito desafiante. Só quem está no dia a dia na ponta é que sabe. E Sheila, em média, quanto que é a taxa, né, de adoção hoje? E poderia contar pra gente, ilustrar com algum caso que surpreendeu? Todos eles certamente são emocionantes, mas algum que chamou a tua atenção, que te surpreendeu? São vários casos de adoção tardia, né? A faixa aqui de adoção na nossa casa é de cerca de 25%. O restante é reintegrado à família, né, nos nossos casos. E um caso de adoção que é muito marcante para nós, que foi a adoção das 4 irmãs, né, juntas, uma tinha 12, a outra 11 e gêmeas de 9, por um casal mineiro que conseguiu acessar a história delas por meio do Busca Ativa, que é um sistema do judiciário que permite que histórias sejam expostas para quem está na fila de adoção. Este casal já tinha 2 filhos biológicos, sendo um autista, e eles adotaram 4 irmãs juntas. Foi uma adoção que eu ainda me emociono, já faz mais de 2 anos, a gente ainda mantém contato, ontem mesmo eu estava falando com ela, e uma adoção muito desafiante, porque são 4 irmãs, né, já grandes, e numa família que já tinha também 2 filhos, mas essa família, eu sempre falo, me ensinou tanto sobre o amor incondicional, porque as pessoas na rua me perguntavam, porque o vídeo viralizou nas nossas redes sociais da adoção, e perguntavam, eles são ricos? Eu falava, eles são milionários. Eles são milionários de coisas que o dinheiro não pode comprar.
né? Eles me ensinaram muito sobre o que é amor incondicional e o que é querer fazer a diferença na vida de alguém. Hoje elas estão muito bem ambientadas com eles, bem pertencidas, né? E é uma adoção que realmente vai ficar marcada na nossa história, porque a mãe pediu que fossem apresentadas individualmente. Porque geralmente a gente pega e apresenta as quatro juntas. Então aqui nesta sala, eles se conheceram pela primeira vez, porque antes era só por videochamada. E eles vieram, foi a primeira viagem deles de avião. E quando eles chegaram aqui, ela perguntou: Sheila, será que pode ser uma de cada vez? E eu registrei o momento, não era para fazer vídeo ou para socializar, era para eles mostrarem para a família deles em Belo Horizonte. Mas eu falei para ela: será que a gente guarda essa história só para nós? E aí ela falou: não, Sheila, acho que devemos compartilhar para estimular. E eu vou falar, a gente que tem uma rede social ativa, através dessa história, muitas outras adoções tardias no Brasil inteiro foram estimuladas, porque as pessoas me disseram, eu vi o vídeo, perguntaram o que era busca ativa, que a gente tem também um trabalho fora da casa, né? Até como jornalista, eu trabalho muito a comunicação. Então, essa história das 4 irmãs, com certeza, reverberou em muitas outras adoções tardias, e isso não tem preço. E sirva como exemplo, como estímulo para quem está, inclusive, nos assistindo, né? Que muitas vezes a preferência é de crianças menores, mas por que não também dar a oportunidade para essas crianças e adolescentes já crescidos, né? Exatamente. E que precisam tanto de uma oportunidade. E é uma adoção sem romantismo, né? Porque a gente sempre fala em todos os espaços que a adoção não é caridade, a adoção não é fazer algo porque, eu quero aparecer, ou, eu quero satisfazer um desejo que é só meu de ter filho, não conseguir por via biológica, tudo bem, né? É uma condição. Mas não, é muito mais que isso, né? A adoção não é caridade, a adoção é um ato de amor e uma escolha para a vida. Não é você adotar, fazer um test drive, se não der, vou devolver. Tchau, Criança não é um produto. Até porque se fosse filho biológico não seria assim também, né? Exatamente. Então é da mesma forma, né? E temos muitas outras histórias, assim. E são histórias, Rafa, que vêm com algumas que nem em filmes a gente viu, né? Eu sempre conto também uma outra história que a criança tinha 5 aninhos, uma dos primeiros casos atendidos. Ela mal sabia falar, mas ela sabia dar o troco. Ela sabia que R$100 era a cédula que tinha a garopa, 50 era a onça, porque ela era usada como mula no tráfico de drogas. 5 aninhos. E quando a gente perguntava para ele o que ele gostaria de ser quando crescesse, o cauchê traficante, tia. Porque traficante tem a melhor roupa, a melhor esposa, todo mundo na comunidade respeita. E aí? Como desfaz isso? Como desconstrói isso? Né? Porque desconstruir dá muito mais trabalho que construir. Com certeza. Na Casa Lar, eles recebem tudo o que precisam: alimentação, educação, saúde, atendimento com equipe multidisciplinar. São 14 funcionários. O meu trabalho aqui na Casa Lar é ajudar na aprendizagem das crianças acolhidas, uma vez que elas chegam com muita defasagem na aprendizagem. Então a gente faz esse processo de sondagem individual, identifica as defasagens, os problemas na aprendizagem e faz um plano de ação individual e indireto para cada criança. Trabalhamos com uma equipe técnica e aí a gente faz essa sondagem da criança quando é acolhida, percebe as dificuldades, né, que elas apresentam, monta esse plano de ação, reúne a equipe de educadoras, que elas são a linha de frente, e coloca na prática e executam. Eles também têm um momento comigo, né, de realização de tarefas de casa, de acompanhamento escolar, de reunião de conselho de classe. Tudo isso é a parte que eu faço com eles. Para mim é uma missão, né? Eu estou aqui em formato de missão. É a minha primeira experiência em Casa Lar, né? Eu venho de trabalho de clínica com crianças neurodivergentes e para mim tem sido assim uma missão. É um ato de amor, uma missão de vida. Todos chegam aqui cheios de traumas por tudo o que viveram em suas casas e precisam de atendimento psicológico. Meu trabalho, né, no sentido de escuta com as crianças, uma escuta qualificada, tanto na casa quanto, se houver necessidade, a gente realiza aqui nessa sala também. Realizo trabalho de escuta com as educadoras, trabalhos em grupo com as crianças e também com as educadoras. O trabalho de escuta é importante no sentido de saber o que as crianças trazem, do que elas precisam e necessitam, para a gente poder dar um acolhimento na sua totalidade, né? Fornecer o que elas necessitam ali quando chegam ou no decorrer da permanência na casa. Não faltam também momentos de brincadeiras, lazer, descontração. Criança sendo criança,
sempre cercadas de cuidados por todos os profissionais que se tornam, por um tempo, família para eles. Em mais de 14 anos de história, dezenas de crianças e adolescentes foram encaminhados para a adoção. Para Sheila, um dos casos mais emocionantes foi o de 4 irmãs, sendo 2 gêmeas, adotadas por um casal de Belo Horizonte. A gente quis fazer isso para vocês porque são 4 irmãs, certo? E os papais querem que cada uma nasça individual, porque quando tem 4 não nasce tudo de uma vez, mesmo que sejam 4. Que o sol seja brando em sua cabeça, que o caminho seja sempre macio em seus pés, que a bênção do Senhor te proteja. Como foi conhecer as 4? Nossa, muito mais do que nós pensamos, né? Além da adoção, a Casa Lar tem o projeto de apadrinhamento. Até um livro foi escrito sobre o tema. O apadrinhamento afetivo, ele é um programa para aquelas crianças que não têm perspectiva de serem adotadas. Então, entra um padrinho afetivo para dar o suporte extra-abrigo para ela. Pode levar para passear, pode viajar, claro, seguindo critérios rígidos, né? Tem toda uma preparação antes, um estudo social. Não é você chegar aqui e dizer, eu quero ser um padrinho. Sim. Não, a gente vai avaliar o seu perfil para aquela criança. E o apadrinhamento é muito importante para aquelas crianças, para que elas se sintam também seguras lá fora quando forem desacolhidas com 18 anos. Tem um referencial de família. Então, as modalidades é apadrinhamento afetivo, apadrinhamento financeiro e apadrinhamento de prestador de serviço. Por exemplo, você é jornalista, quer ajudar na parte de comunicação. Você pode ser uma madrinha de prestação de serviço. A Casa Lar Semente Viva sobrevive de doações. Os funcionários são pagos por convênio público, porém todas as demais despesas dependem da generosidade das pessoas. Tudo que vocês veem aqui, tudo é fruto de doação. Isso é lindo demais. A casa aqui é cedida por uma promotora de justiça aposentada. Há 14 anos nós estamos aqui nesse espaço, acho que são 6 lotes aqui, né? Vocês viram aqui, é enorme esse espaço, que ela nos cedeu porque ela também quer fazer a diferença na vida das crianças. Então tudo que está aqui é fruto de doação. E isso é lindo, porque corações solidários se uniram para poder dar força para que a gente possa continuar, porque não é fácil. São 24 horas que a gente tem que estar antenado, porque a qualquer momento a gente está aqui, a demanda todo, né, a gente tem uma programação diária. Sim. A gente tem um roteiro, digamos assim, mas todo dia sai do roteiro, né? Imagina uma família com uma criança e aqui vocês têm 10 para serem alimentadas, vestidas, para ir na escola. E com muita demanda, né? Não, e com demandas extras que nós nem conseguimos imaginar, mas que você trouxe aqui algumas delas, né? Contribuir com o funcionamento da casa é garantir um lar de verdade para crianças que não tiveram nas suas famílias o abrigo e a proteção que necessitam.